Olá, seja muito bem-vindo, você que está ligadinho aqui na programação da TV Câmara Fortaleza. Começa agora mais uma edição do programa É Direito, onde esta semana a gente volta a falar sobre um equipamento de grande importância na Casa do Povo, na Câmara Municipal de Fortaleza, que é o Escritório de Direitos Humanos do Aloysio Loscheider. A pauta volta aqui a participar, fazer parte do nosso bate-papo no programa É Direito, porque o equipamento conta agora com uma nova coordenadoria, isso mesmo. Nós estamos com um novo coordenador na casa, ele, o Marcos Giovanni, que é advogado e assumiu a coordenadoria desse equipamento de grande importância aqui na casa. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso espaço, onde a gente vai conhecer novamente mais informações sobre o equipamento e sobre a sua pessoa, esse profissional agora que também faz parte de todo esse grupo de profissionais, de servidores públicos da Câmara Municipal de Fortaleza. Ok, muito obrigado e estou à disposição, né, pelo convite e tal. Marcos, fala um pouquinho da sua história, da sua formação, porquê do direito? Bom, eu sou formado em Direito, né, graduado em Direito e em Sociologia, eu tenho duas graduações. Sim, olha, né, vamos saber. Direito pela UFC e Sociologia eu fiz uma licenciatura, né? Sim. Sou mestre em Políticas Públicas pela UES e doutor em Sociologia pela UFC. E a minha trajetória, ela sempre foi vinculada aos direitos humanos, né? Lá nos anos 90, quando eu tinha 18, né, 19 anos, e ingressei na faculdade de Direito, aqui no Ceará já, porque eu sou carioca. Ah, é? Aí vim para cá, cheguei aqui com 20 anos. Então, eu sempre participei de grupos de estudo, né, de grupos de extensão, dentro da universidade sobre essa temática, inclusive o NAJUC, né, que é o Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitário da UFC. Sim. Né, participei de vários grupos vinculados à questão da pesquisa de direitos humanos. Então a gente vê que essa sua formação e essa sua experiência, eu acho que com certeza, né, ela vai ter um bom reflexo dentro da sua atividade a partir de agora na Casa do Povo, é isso? Sim, é isso que eu espero, né? Eu espero que eu consiga, né, corresponder às expectativas que estão sendo, né, colocadas em mim e, sobretudo, em relação à demanda da população, né? Isso. Porque... Que outras experiências dentro da tua carreira profissional casa muito com essa prática aqui do escritório? Tem muita, sim. Meu primeiro trabalho foi assessorando sindicatos de trabalhadores rurais, né? Muito na questão fundiária, na questão da legalização fundiária também, em benefício previdenciário. Sim. Depois eu fui gerente de um programa social financiado pelo BID, né, na época do governo do estado, que era o PROARES, né, Programa de Apoio às Reformas Sociais. Aí logo depois eu fui, e paralelo a isso eu sempre participei de algumas comissões na OAB, né? Comissão da Criança e do Adolescente, Comissão da Igualdade Racial, eu sempre fui membro. E depois eu fui para a Prefeitura de Fortaleza, né, onde eu passei 7 anos, mais ou menos. Foi trabalhando como assessor da então secretária de Direitos Humanos, a professora Glória Diógenes. E aí eu resolvi entrar na vida acadêmica, né? Aí eu passei na seleção do mestrado, onde eu pesquiso a relação entre direitos humanos e segurança pública, né? Eu comecei pesquisando polícia, principalmente as abordagens policiais, que é o lugar, que é o momento onde o Estado ele encontra o cidadão, né? Sim. Isso em tese nas abordagens policiais. E depois eu iniciei o meu trabalho como docente, onde eu passei 8, 9 anos, né? E aí depois disso eu passei na seleção do doutorado, só que não em Direito, mas em Sociologia, né? Onde eu pesquisei a relação entre segurança pública, mais uma vez essa temática, e a questão racial, né, de qual é a relação que se dá entre segurança pública e racismo, né? Será que, enfim. Aí eu defendi a tese há quase um ano atrás e agora estou aqui. E há um ano atrás eu fui, porque assim a minha atuação ela é muito vasta nessa área, né? Estou pontuando as mais marcantes. Exato. E aí, há um ano atrás, eu voltei de Porto Velho, que eu fui trabalhar como observador da Organização das Nações Unidas de Direitos Humanos, né, vinculado a essas políticas.
E depois passei uns 3 ou 4 meses no Ministério Público do Trabalho, Sim. Principalmente lidando com a questão de trabalho escravo, essas questões. E aí depois eu defendi a minha tese, né, de doutorado, que é com aquela temática que eu citei. Sim. E agora estou aqui com muita gana, né, com muita alegria para compor a equipe do EDAL. Que bom. Marcos, e de que maneira, né, você soube dessa seleção da casa e que foi algo para você, dessa convocação, e que foi algo para você que você viu que poderia agregar, sim, tanto aos valores de formação que você já tem, ao próprio propósito que é o do equipamento? Bom, eu soube da seleção a partir da rede de direitos humanos, né? Sim. Porque a rede de direitos humanos ela é ao mesmo tempo grande, mas é ao mesmo tempo restrita. Porque geralmente quem milita na área de direitos humanos milita há muito tempo, então as pessoas se conhecem. E aí me disseram que estava havendo uma seleção, né? Enfim, para o Escritório de Defesa de Direitos Humanos do Aloysio Loscheider. Aí eu participei do processo seletivo e estou aqui, né? E calhou de eu ser aprovado. A gente vê dentro das temáticas assim que você pretende trazer dentro dessa experiência, como a própria comunicação da casa divulgou a sua chegada, essa ampliação da defesa do direito racial, que agora, depois de você fazer essa apresentação, a gente vê esse envolvimento, né? Então, assim, por que dessa importância, Marcos? A gente sabe que isso é uma temática importante, é uma política pública que precisa, sim, ser ampliada, fortalecida e agregar isso, não que antes não tivesse na oferta dos serviços do equipamento, do escritório, mas mostrar para a população que a gente chegou para ampliar ainda esse serviço. Exatamente. Porque, assim, geralmente as políticas de promoção, né, de difusão e de defesa da equidade racial, assim, elas são pouco publicizadas, né? Aqui em Fortaleza ainda não tem um equipamento que lide especificamente com essa política. Isso. E aí vendo que, assim, por uma questão pessoal mesmo minha, né? Eu sou um homem preto, né? Pesquiso essa temática e por ter contato com pessoas que sofreram racismo, né? E não sabiam a quem recorrer ou onde procurar. E até que tipos de racismo, né? Porque por muitas vezes você sofre e você não tem conhecimento que aquilo foi uma ofensa. Exatamente. Eu vi que essa demanda ela existe de forma muito intensa na nossa cidade, né? E aí eu resolvi albergar, além das coisas que o escritório já albergava tradicionalmente, que é a questão fundiária, a questão do direito à moradia, albergar também a questão da defesa, difusão e promoção dos direitos, né, à igualdade racial ou à equidade racial. Isso, que o importante é a gente divulgar. Hoje, por mais que seja recém a sua chegada aqui na casa, né, e que já traz consigo essa necessidade de se ampliar, sim, até pelo seu conhecimento, seu estudo, o que é que a princípio foi pensado? Já há algum projeto? Já. Que tipo de demanda, atividade ou ação a gente já espera do escritório? Já tem muitos projetos, né? A minha preocupação, assim, eu penso que o racismo, ele além de além de ser decorrente de um processo histórico, né, do processo de escravização, sequestro e escravização de negros africanos, ele também tem relação com a questão da ignorância, entre aspas, né? Sim. As pessoas elas ignoram que a questão racial ela talvez seja um ponto fundante das desigualdades no país. A ignorância que você pontua não é a ignorância da falta do conhecimento. Também. Ou a gente também pode dizer no sentido, em palavras claras, como tipo, deixa para lá, eu não vou mexer com isso. Pois são nesses dois sentidos. Né? Tanto na falta do conhecimento, quanto nessa questão do não envolver-se, de não se envolver, de recalcar isso, né? E essa discussão sobre a pauta racial, ela tem que ser posta pela seguinte questão. E aí eu recorro à questão da psicanálise. Tá. Né? A psicanálise ela tem uma categoria chamada recalque, né? Que diz mais ou menos o seguinte: aquilo que você recalca, ou seja, aquilo que você esconde, que você finge não existir, um dia volta. Vem à tona. Vem à tona, né? E assim é com o racismo, né?
Muita gente acha que o racismo no Brasil se resume a questões interpessoais, né? Muita gente acha no Brasil que o racismo não existe, que é exagero. Mas essa questão do racismo ele sempre foi recalcada e ele volta, né? Sempre volta. Você vê os números do mapa da violência, que a maioria das pessoas que tem morte, violência, né? Mortes violentas, são pessoas negras, né? Então, eu acho que é interessante, né, e a alarmante, gente né? isso. Oi? E alarmante. E alarmante. Interessante e alarmante. Interessante e alarmante que a gente coloque essa questão também como um ponto importante, né? Porque não tem como você abordar os direitos humanos sem abordar a questão de raça, a questão, né, de gênero, de geração, enfim. Mas a minha concepção, enquanto homem preto, enquanto pesquisador, enquanto advogado, né, atuante na área, é que o racismo ele é um ponto fundante das desigualdades e do acesso e do não acesso aos direitos. E o bom de se pontuar isso, Marcos, é que a gente sabe que esse assunto é uma questão de anos, não é novidade, infelizmente a gente sabe que não. Mas, por mais que muito tenha se avançado aos direitos de todos, pela igualdade racial, já se diz isso, a gente ainda precisa mudar muito essa questão do próprio pensamento da sociedade, da própria forma de como se educar e do se conscientizar dos direitos, né? Pois é, e partindo dessa questão da ignorância que eu falei anteriormente, né, tem gente que não quer saber de ver como o racismo afeta a vida das pessoas que a cercam, ou até a vida delas, né? Mas tem a questão do letramento racial, que eu acho que é algo importante, que a maioria da população, principalmente a população negra, periférica, não tem acesso a esse letramento. E uma das funções do escritório, né, em Fortaleza, é trabalhar nessa perspectiva, na perspectiva do letramento racial, na perspectiva da conscientização, né, racial também, né, principalmente das pessoas negras que acham que o racismo não existe, ou da população em geral, né, que acham que o racismo não existe. Porque no Brasil tem um fenômeno muito interessante, né? O Brasil é um país racista, mas sem racistas. O racista sempre é o outro, nunca eu mesmo. Nunca sou eu. Né? E o letramento racial, ele faz parte exatamente dessa estratégia de reconhecer aquele pontinho racista que você recalca, né? Aí lembrando do conceito da psicanálise, né? Que você recalca e que por muitas vezes vem à tona, né? Marcos, já que você tem esse estudo mais aprofundado, inclusive dentro dessa área também que a gente casa, que é a saúde mental, costuma-se muito dizer que a própria pessoa negra, ela é racista consigo mesma. Mas isso é real dentro de estudos? De que maneira isso é abordado? Bom, a gente tem que compreender... Eu como pessoa, não vejo dessa maneira. Eu vejo isso como uma forma de defesa. Porque algumas pessoas podem até justificar, dizer assim, não, mas é porque aquela pessoa em si foi atrás de estudar, de conseguir. É um direito dela. Eu vejo como isso. Então, assim, ela querer ser superior e mostrar que pode, é o que qualquer pessoa pode fazer, seja um branco, um pardo, indígena, não é isso? Bom, a gente tem que compreender qual é o conceito de racismo que a gente está utilizando. Né? Sim. E eu utilizo muito o conceito do Frantz Fanon e do Silvio Almeida, né, que é o ministro de Direitos Humanos do atual governo federal. O racismo ele tem que ser compreendido como um sistema de poder. Né? Como um sistema de poder de um segmento da sociedade em relação a outro, né? Isso baseado em fenótipos. Sim. Né? Se você analisar as estruturas de poder, né, quem é que manda no mundo, não só em Fortaleza, mas no mundo todo, ela é uma estrutura branca e masculina. Aí entra também a questão de gênero. Né? Sim. Então, o racismo ele tem que ser compreendido como uma estrutura de poder, né, que subjuga uma raça em detrimento a outra. Vale ressaltar o seguinte, né, que raça, do ponto de vista biológico, a própria pesquisa do genoma humano comprovou que ela não existe. Né? Mas a raça ela existe do ponto de vista social.
A raça ela é uma construção social. Então, ela né, tem várias nuances de exploração, né, enfim, de dominação. Vai depender de como a situação reflete e a quem reflete, né? Exatamente. Então, a gente tem que compreender o racismo de uma forma macro, sabe? O racismo ele não é só, ele não opera só nas relações interpessoais. Sim. Tipo de você cometer uma injúria racial com alguém, ou de você, né, humilhar alguém em virtude da sua raça, da sua procedência, da sua cor. Não. O racismo ele é algo que está na estrutura da formação da nossa sociedade, da sociedade brasileira e do mundo também. E do mundo todo. Do mundo inteiro. E daí então, a importância de a gente continuar falando sobre isso e ampliar ainda mais a questão dos direitos, né? E é legal, é bom que a gente fale sobre o racismo no sentido de não recalcar. Sim. Porque ele aparece diversas vezes, entendeu? Quando a gente é como alguém que está sendo submetido a uma terapia, né? As pessoas elas procuram um terapeuta porque ela tem muita coisa ali, muito trauma recalcado não tratado. E esse trauma ele aparece de alguma forma que prejudica a vida dessa pessoa. E precisa se entender por quê para se tratar, né? E se tratar. O racismo ele é a mesma coisa, né? A gente tem que se reconhecer, né, como uma pessoa potencialmente racista. Sim. Eu acho que todo mundo vale para todo mundo, é potencialmente racista, né? Porque nós somos uma sociedade que foi criada a partir dessa desigualdade entre brancos e pretos, Sim. ou entre brancos e negros. E a partir desse reconhecimento, tratar disso, né? Como é que eu, como pessoa branca, eu posso contribuir para, né, para eliminação dessa discriminação? Sim. Como é que eu, como negro, que não me reconhecia até então como negro, eu posso contribuir para essa pauta, né? Para que se elimine as formas de discriminação, né? Para que um homem negro não ganhe menos que um homem branco, para que uma mulher negra não ganhe menos que um homem branco, que uma mulher branca, entendeu? Para que eu não seja parado pela polícia, abordado pela polícia em virtude da minha cor, né? Para que eu tenha acesso à saúde da mesma forma que uma pessoa branca tem, né? Para que eu possa ter acesso a direitos fundamentais básicos da mesma forma que uma pessoa branca tem. Então, eu acho que é um grande desafio a gente fazer o letramento racial da população, né? Até para que todos entendam que a responsabilidade é de todos. Não é isso, Marcos? O racismo ele não é responsabilidade só de nós negros, né? Como também não só do entender do branco e de qualquer outra. É de todo mundo. Todo mundo. Marcos, eu vou pedir com licença você também que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso intervalo, mas logo a gente continua esse bate-papo hoje aqui com o Marcos Giovanni, ele que é o novo coordenador do Escritório de Direitos Humanos do Aloysio Lochaire, um equipamento que oferta serviços à população da Câmara Municipal de Fortaleza. A gente volta já. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza, a marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses que promove a cidadania, levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a fortaleza da nossa cidade é você. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza.
Estamos de volta, o programa é Direito esta semana, voltando a falar sobre a funcionalidade. O serviço ofertado pelo Equipamento de Direitos Humanos Dom Aloysio Loscheider, aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, né, um dos serviços que fazem parte da Central da Cidadania aqui na Casa do Povo. E a gente recebe o novo coordenador do equipamento. Temos a honra de receber o Marcos Giovanni, ele que é advogado, formação é advogado e sociólogo também. A gente soube da sua formação e a gente está dentro desse bate-papo da funcionalidade, da chegada dele, conhecendo um pouco da sua história e formação profissional, que vem se somar aqui a esse atendimento, esse serviço ofertado à Casa do Povo, aonde dentro de toda a sua experiência, a ampliação dos atendimentos voltados para a questão da defesa dos direitos raciais. Marcos, continuando o nosso bate-papo, eu queria te perguntar, eu vejo isso como uma pergunta muito simples, né? Mas de uma resposta bem ampla e pode até ser que para outras pessoas seria difícil responder. Mas dentro do seu conhecimento, dos seus estudos, de toda essa tua experiência é mais fácil, né? São diversos os tipos de crimes raciais. Como você bem explicou, você citou alguns que são mais simples. Não é só eu chegar e ofender alguém e chamá-lo pela cor ou qualquer designação assim discriminando e me achando diferente dela, né? Mas o que a gente pode dar mais como exemplos até para que as pessoas tomem conhecimento quanto a isso, porque o importante é levar informação, aquilo que a gente falou no começo. Muitos sofrem e nem sabem que está passando por um racismo, que outros tipos de racismo também são comuns, mas não são vistos claramente pela sociedade. Bom, são muitos, né? Tipo, tem uma modalidade, porque assim, a gente tem que compreender qual é o tipo de racismo no Brasil. Sim. Né? Existem dois tipos de racismo, que é o racismo de marca e o racismo de origem. Pronto. Né? O de origem é que é muito praticado no norte global, né? É tipo, você que é uma mulher branca, né? Se você for para os Estados Unidos e para a Europa, você vai ser considerado uma mulher não branca, porque a sua origem é uma origem latina. Sim. Né? É diferente daqui do Brasil. Aqui no Brasil, o racismo ele é de marca. Né? Quanto mais fenótipos negroides você tiver, mais negro você é. Então, só um exemplo, né? Tá. O racismo de origem também, ele opera na questão da procedência, né? Lá no meu estado, né, tem um termo horroroso, um termo muito racista que as pessoas chamam os nordestinos, que é Paraíba, né? Que é um termo extremamente pejorativo, né? Sim. Isso é uma modalidade de racismo de origem. Racismo, exato. Enfim, e enquanto em São Paulo é baiano, né? Enfim, tem várias, né? Eles pegam os nordestinos e colocam todos nesse balaio, entre aspas, né? E eu vejo que essa questão do racismo, tanto o racismo de marca, que é o racismo, né, vinculado ao biotipo, quanto ao racismo de origem, essas questões se recrudesceram principalmente de uns 4 anos para cá, onde as pessoas elas não têm mais vergonha, não tinham mais vergonha, né, de expressarem o racismo, né? Quando eu falei que todos nós somos racistas em potencial, né, eu acho que isso é ponto pacífico, principalmente na literatura acadêmica, na literatura científica. Mas a grande maioria das pessoas, elas não há uma certa admissão desse racismo, né? E hoje em dia, né, principalmente de 4 anos para cá, como eu falei anteriormente, as pessoas elas não têm mais esse pudor em dizer que são racistas. E aí entra uma modalidade de racismo que é extremamente interessante, que é muito tratada por um professor chamado Adilson Moreira, que é um professor de direito, advogado, né, que é o racismo recreativo. Mas há uma causa para isso, Marcos? Do racismo recreativo? Não, eu digo para esse crescimento desses últimos 4 anos. Eu não sei se é crescimento, mas é uma visibilidade maior. Uma visibilidade, pronto, isso. Eu acho que existe, sim, e é um movimento, como eu falei anteriormente, de escala mundial, né? Onde, na Europa, por exemplo, existe a extrema-direita, ela está
ela está ganhando corpo, né? Sim, ser levado. E muito das bandeiras da extrema-direita é a questão das políticas anti-imigração. Essas políticas anti-imigração, elas flertam diretamente com o racismo de origem. Tipo, nós só queremos pessoas que têm a mesma origem que a minha, né? Já aqui no Brasil, né, o racismo é criativo mesmo, né? Que é um racismo que as pessoas acham que não é racismo. Quando você brinca de forma jocosa, de forma ofensiva com alguém, em virtude do seu biotipo ou em virtude da sua origem, você está sendo racista. De qualquer Isso forma. não é piada. Exato. Né? E aí as pessoas meio que se autorizam a praticarem esse tipo de racismo, né? Se vem na liberdade. Oi? Se vem na liberdade, né? Que vem na liberdade, né? Mas isso não é liberdade. É aquela velha máxima, né? A minha liberdade, ela tem um limite quando ela não outro, né? Quando ela atinge o outro. Isso, quando ela atinge, exato. Quando ela atinge o outro. Então, assim, o racismo recreativo é uma das faces desse racismo estrutural que é extremamente difícil da gente abordar pelo simples fato de que as pessoas travestem um preconceito que elas têm a partir de uma brincadeira. Não, mas isso é brincadeira, né? Ou então, não, como se fosse justificável, né? Não, isso é uma brincadeira, não. Eu não posso ser racista porque eu sou casado com uma mulher preta, ou com uma mulher negra, ou meu filho é negro, ou minha avó era negra. Então tem toda uma justificativa para isso. Mas é assim, você fazer piada com alguém em virtude da sua cor, tom de pele, do seu biotipo, do seu gênero, da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, da sua procedência, isso é sim preconceito. Ótima explicação. Puxando agora mais para dentro, né, do nosso equipamento aqui do escritório, de que maneira, já que você tem esse conhecimento, repito, estudos em cima dessa questão, como você pontuou, né, do racismo, dessa questão quando se volta da cor dentro da violência, né? Que outros segmentos a gente vê que há essa disparidade da questão do preconceito racial, seja ele de origem, seja ele de marca, já que, por exemplo, aqui na casa a gente tem esses pontos abordados, né? A preocupação com o direito à moradia, essa questão do racismo também atinge muito, está envolvido. Por que as pessoas precisam entender disso para que elas possam buscar o serviço quando necessário? Bom, para mim, para outros intelectuais, né? Eu falo outros, mas acho que foi um ato falho, né? Que eu me incluí, uma certa arrogância. Não, de forma alguma, Marcos. Você tem um estudo e você tem um conhecimento para poder esclarecer isso, sim. Então, para mim, para outros intelectuais, o racismo é um ponto fundante, né, da nossa sociedade. Não dá para você falar de cessão de direitos, por exemplo, está me faltando a palavra exata agora, de não acesso a direitos. Sim, então, acesso ao direito. Não acesso seja a direito, moradia, saúde, educação. Sem colocar a questão sobre análise do ponto de vista racial, né? Se você pegar as pessoas que moram em favelas ou em ocupações precárias, você vai ver que a maioria enorme dessas pessoas são pessoas negras e pretas. Isso no Brasil todo e quiçá no mundo todo, né? Então, aqui na realidade da nossa cidade, né, em Fortaleza, por exemplo, as periferias, né, porque assim, até pouco tempo atrás, quando eu cheguei aqui mesmo, né, tinha esse mito de que o Fortaleza era uma cidade que não tinha negros, né? Que onde só tinha uns negros era na Bahia, no Rio, né, no Maranhão e até às vezes em Belém. Mas porque as áreas centrais, as áreas ricas da cidade, elas são ocupadas majoritariamente por pessoas brancas, por pessoas com biotipo de branco, né? Já as áreas periféricas, elas são mais enegrecidas. Então, e as áreas periféricas da nossa cidade, infelizmente, elas ainda não têm o acesso, né, as pessoas daquela área
não têm acesso a direitos fundamentais básicos, como, por exemplo, direito ao lazer, que as pessoas acham que o lazer é uma coisa, é algo que não é importante, né? É uma Ou então que coqueteria. não é direito, é algo que eu É algo compro, frugal. ou então eu compro porque eu trabalho, tenho recurso, tenho direito, vou pois lá e faço então, aquilo, né? As pessoas acham que o lazer é algo supérfluo, frugal não, Isso. algo supérfluo. As pessoas não têm direito ao lazer, não têm direito à saúde, não têm direito à educação, não têm direito à moradia, não têm direito à segurança, né? Então, é algo para que a gente pense, né? Qual é a cor das pessoas que quando procuram acesso à saúde, não conseguem encontrar? Qual é a cor majoritária dessas pessoas? Qual é a cor das pessoas que não têm acesso a uma educação de qualidade ou que está fora da escola? Qual o acesso às pessoas que não têm o seu direito de ir e vir, né? Por exemplo, não tem dinheiro para pagar uma passagem de ônibus, ou, né? Enfim. Então, a gente tem que analisar essa violação de direitos humanos, sobretudo a partir de critério racial. E é exatamente os pontos agora que serão fortalecidos aqui na casa, né? Então, Marcos, a gente está chegando ao fim do programa e é o momento de a gente reforçar. Para quem ainda não conhece, Marcos chega ao equipamento, ao Escritório de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza, e o equipamento ele tem essa importância porque vem exatamente dentro dessas demandas de poder assistir de uma forma jurídica aquelas pessoas que precisam e que não têm condição. É isso, Marcos? Vamos aproveitar para poder falar desse novo momento e apresentar a funcionalidade do escritório. Bom, na verdade o escritório ele não trabalha na perspectiva da advocacia tradicional. Sim. Né? Ele trabalha na perspectiva da assessoria jurídica popular. Como é que nós fazemos? A gente faz o acolhimento da pessoa que tem o seu direito violado e a gente faz com que ela tenha acesso à rede, né? Que é uma maneira da gente fortalecer. Tipo, a pessoa que tem uma demanda de saúde, a gente encaminha ela para as promotorias de saúde, né? E para a Defensoria Pública, que trabalha com essa temática. Isso não significa que a gente só encaminha, não. A gente acompanha também, né? A gente só não atua diretamente, mas a gente acompanha e exige desses atores políticos e sociais a atuação que lhe é conferida por lei. Só a título de exemplo, ontem mesmo, aliás, antes foi sexta-feira, um pouco antes do feriado, eu atendi uma pessoa que não estava tendo acesso a um medicamento. Porque ele tinha tetraplegia, né, porque ele sofreu um acidente, estava numa cadeira de rodas, sentindo muitas dores, mas ele não tinha acesso ao medicamento por um erro do médico, né, no receituário, né? E essa questão estava rolando há muito tempo, né? E essa pessoa sofrendo, porque o medicamento... Privada dos direitos e da necessidade, né? Do direito à saúde. Isso. Aí eu consegui entrar em contato com o CAPS, com o posto de saúde, né? E com o Hospital de Saúde Mental. Esse papel de intermediar, né, Marcos? Para intermediar. E a gente conseguiu com que esse medicamento fosse fornecido, né? Então, assim, o papel do escritório é muito mais não digo nem de intermediário, mas é muito mais de animador dessa rede de direitos humanos que já existe na cidade. O que falta é que esses atores cumpram, né? Cumpram alguns papéis e que haja uma interligação desses atores, né? E quem precisar do serviço, de que maneira buscar, Marcos? Bom, procura a gente na Thompson Bucão, 530, né, Luciano Cavalcante, aqui na Câmara mesmo. Né, é logo ali na entrada da Câmara mesmo. Na sua entrada, do lado direito, tem escrito Escritório de Defesa de Direitos Humanos, Dona Luz de Lochaida, que é onde eu estou. Ou pelo e-mail, né? Escritório domaloizio@gmail.com. Pronto. E só fortalecendo de segunda a sexta o horário? De 8 às 5 horas da tarde. Às 17 horas. Algumas informações também podem ser antecipadas, como documentação, o que se precisa. As pessoas também podem buscar alguma informação quanto a isso, Marcos? Olha, é interessante que a pessoa venha com todos os documentos relacionados à violação de direitos. Por exemplo, se ela teve o direito à saúde, como no caso
atendimento que eu citei, né? Violada, ela tem que vir com a receita, né? Com o encaminhamento médico, né? Com os documentos pessoais como identidade CPF, comprovante de endereço, para que a gente possa dar andamento ao caso e fazer o encaminhamento correto. E como bem disse o Marcos, você traz a sua demanda, o escritório analisa e vê de que maneira, né, Marcos, exatamente, pode se intermediar. A gente ainda vai ter outros momentos e continuar batendo, né, papos e informações sobre diversas atividades e trabalho do escritório. Eu quero agradecer, né, a aceitação do nosso convite. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito grato. Tá, Marcos? E obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e obrigado pela oportunidade. Tá ótimo. Então fica aí feito o convite para você que ainda não conhecia, que necessitar qualquer informação, busque o escritório aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. É um serviço que faz parte da Central da Cidadania da Casa do Povo, exatamente para poder atender e assistir a vocês. Eu agradeço a sua companhia de hoje e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.